É o grande evento do futebol, mas tem gente, Eugênio Leal já confessou isso, que já começa a sentir uma tremedeira. A abstinência de Libertadores da América. Estamos assim, e em agosto ela vai voltar. E a Libertadores vai voltar desse jeito. Dá uma olhada no que vem por aí. Não tem vida fácil para ninguém. Pote 1 e pote 2. Os times do pote 1 vão enfrentar os times do pote 2. Sorteio. Qualquer time do pote 1 pode enfrentar qualquer time do pote 2. E estão no pote 1. Grêmio, não é necessariamente pela ordem de campanhas, mas estão ali. Grêmio, o Palmeiras tem a melhor campanha. Ali pela ordem dos grupos, o grupo 1 ao grupo 8. Grêmio, Atlético Nacional, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras. Por ordem de campanha é Palmeiras, Grêmio, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional e Santos. Perfeitamente, PVC. E no pote 2, Cerro Porteño, Colo-Colo, Tucumã, Flamengo, Racing, Estudiantes, Independiente e Boca Juniors. Qualquer um do pote 1 pode pegar qualquer um do pote 2. Em termos históricos, para mim, a maior Libertadores de todos os tempos. Nós temos duas rivalidades, talvez a maior da América do Sul, River Plate e Boca. A rivalidade de Avejaneda, Palmeiras e Corinthians, com o Santos, com o Flamengo, com o Grêmio, ou seja, se a gente pega no embate Brasil-Argentina pelo número de times, como o Eugênio trouxe no começo do programa, já é histórico. Meu Deus do céu. Nós temos pelo menos 6 rivalidades que são absurdamente fortes, regionais, e sem contar as rivalidades nacionais que temos as duas maiores torcidas do Brasil podendo se enfrentar, Flamengo e Corinthians. Ou então, num embate futuro, o Palmeiras e Grêmio. Se fosse pelo regulamento de até 2 anos atrás, seria Flamengo e Corinthians. Para mim, em termos de embate, de história, em número de títulos também, porque se você pega o pote 2, tem mais títulos juntos em Libertadores do que o pote 1. Só o Boca Independiente 11, sem contar Colo-Colo, Racing. O Estudiantes tem 4. Estudiantes 4, ou seja, se você colocar em termos de rivalidade, Flamengo 1, tanto Colo-Colo de Brasil como de Argentina, em termos regionais também, essas rivalidades são as maiores da América do Sul. Importante frisar ali o seguinte, qual é a vantagem de quem está no pote 1? Teve melhor campanha. Então, nas oitavas de final, quem estiver no pote 1 decidirá em casa e, a partir daí, com o sorteio já dirigido, quem tiver a melhor campanha nos confrontos que forem acontecendo, decidirá em casa. O Palmeiras, por exemplo, que tem a melhor campanha da fase de grupos, sempre fará o segundo jogo no Allianz Parque, decidirá em São Paulo. Que coisa espetacular essa Libertadores, hein? São 35 finais. São 62%, né? 62, alguma coisa do Flamengo pegar um brasileiro, né? Exatamente, a chance é enorme. 62.000%. Olha lá, são 5 possibilidades do Flamengo pegar um brasileiro, sobrando só o Atlético Nacional e Libertad. Eu falei isso porque o Sormani defendeu que é melhor ficar e pegar um brasileiro. Estou falando especificamente do Flamengo, né? Porque qualquer confronto aí é gigante. Talvez Libertad, Tucumã, Colo-Colo, talvez alguns times não tenham tanta tradição em Libertadores, mas se estão ali entre os 16 melhores da América é porque são fortes. Claro. São chatos, porque se classificaram por mérito, ninguém aí conquistou nada à toa, não conquistou essa classificação à toa. Agora, acho que é um diferencial você decidir a vaga em casa, né? A não ser que no primeiro jogo você, como mandante, faça 3-4-0 pelo nível de futebol apresentado por todos os times até aqui. É difícil depois de você tirar essa diferença. Mas quem vai decidir em casa, teoricamente, tem mais chance. Tem grande chance de dar Flamengo contra o brasileiro, River Plate, Atlético Nacional e Libertad da Colômbia. Só se pegar um desses, o Flamengo não enfrentará um brasileiro nas oitavas. Eu fiquei curioso com essa conta que vocês estavam fazendo da maior Libertadores de todos os tempos. Acho que é bem relativo, porque no fundo é aquela história que a gente sabe. Ficou mais previsível do que vencendo a Libertadores. Tem muito time grande aqui, é ótimo que seja assim, mas é uma faca de 2 gumes. A conta que eu estava fazendo agora é a seguinte: aqui tem 35 títulos. Rapaz. No ano passado, nessa fase, tinha 14.
Que isso, hein? Só não foram campeões Olha. ali. O Tucumã, que está jogando a sua segunda Libertadores, é a grande novidade nesse time aí. O Cerro Porteño, que nunca foi campeão, mas é um time que tem semifinal, né? histórico aí. E o Libertad, que tem disputado muitas competições internacionais, mas também não Libertad chega. também tem uma semifinal. Tem semifinal. É uma semifinal. Contra o Inter, em 2006. Contra o Inter em 2006, 2006. O Cerro jogava- Porteño tem 2 semifinais. Jogava em Açu. A última de 99, quando o Cerro perde pro Cali. E o Tucumã, que... A história do Tucumã é fantástica. É fantástico, é um time É. encardido, enjoado. Não pense você, vai ser uma boa pegar o Atlético Tucumã. Não é fácil. Jogar lá no Mas José eu Fierro acho Não assim, é tudo fácil, bem. não. Tem presente de Deus. Sabemos Isso, disso. presente de Deus não existe, hein? Sabemos E disso. de grego? De grego tem um. Tem um monte. Mas eu acho que assim, se você pensar do ponto de vista de quem tá aqui, pro Flamengo, o melhor cenário é pegar o Libertad. Embora não seja jogo simples, não é fácil. Pros brasileiros do pote 1, melhor pegar o Colo-Colo. Que foi a pior campanha das 16. Melhor que o Tucumã? Depois do Tucumã. Depois, talvez, o Cerro Porteño. Você foge da tradição de. Cerro Porteño é Não, forte. eu não tem estou tradição. dizendo que é fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Não, Mas, facilidade não tem. mas você pensar, se sai Grêmio e Boca Juniors, você vai dizer. Pelo amor de Deus, para tudo. E se sai. O Grêmio, por exemplo, Grêmio por exemplo, meteu 5 no Cerro Porteño. Por exemplo, Sim, com quem é. que o Flamengo Então, seria? assim, Por exemplo, mais com quem- fácil. Que é legal. Vai, com quem que, por exemplo, o Flamengo, que é o único brasileiro do pote 2, seria favorito no pote 1? Contra o Libertad. Por exemplo, Flamengo e Grêmio, pra mim, Grêmio. Em termos de favoritismo. Flamengo e Atlético Nacional? Flamengo. Flamengo. O Atlético mudou muito do que era o Atlético 2016. Flamengo e Libertad? Flamengo. Flamengo e River? Jogo igual, né? Ficou provado Jogo agora. igual, 50-50. Flamengo e Cruzeiro? Hoje, Cruzeiro. Flamengo e Santos? Flamengo. Flamengo e Corinthians pra mim? Corinthians. Flamengo e Palmeiras pra mim? O favorito é o Palmeiras. Mas é um embate que é perigosíssimo. Eu acho que o Flamengo, em relação ao Palmeiras, tem histórias de jogos de mata-mata em que saiu vencedor. E tem um apesar detalhe- daquela enorme e maravilhosa semifinal E tem um detalhe muito- das quartas de Copa do Brasil em 99. Tem um detalhe muito importante. O Eugênio já trouxe aqui, os jogos iniciais vão acontecer na semana de 8 de agosto. E os jogos da volta no final de agosto, dia 29. Até lá, nós temos aí 2 meses. Sim. Mata-mata a partir de agora. Vai começar uma outra competição e muitas equipes que estão aí poderão contratar ou negociar, vender jogadores. E escrever Serão jogadores, também né? times diferentes, só que no mata-mata. É uma outra competição que começa, né? Previsível. isso aí, Eu né? fiz uma análise teórica de uma situação que eu vejo hoje de elenco. Não é. Não... Por exemplo, o Flamengo, Facincani, ele tem interesse em contratar um lateral esquerdo. Se comenta no nome do Douglas Santos, que está no Hamburgo, que tem uma pedida alta dos alemães e é difícil. O Adriano, veterano lateral, que jogou no Barcelona, está no Besiktas. Se fala também ainda com a ausência do Guerreiro na contratação de mais um atacante experiente para o Flamengo. Até de um volante, o Flamengo ainda tenta Até de um volante. devolver o próprio Hamburgo na história do Wallace. Exatamente. Tá afastado, que é um cara que não saiu da pauta do Flamengo, pelo que eu sei. Exatamente. Então ainda tem esse detalhe. As equipes podem melhorar ainda mais ou então perderem jogadores importantes. É, o o Grêmio, Palmeiras por tem exemplo, o Luan pode ser negociado. O Zenit tem interesse O nele. Palmeiras recebeu uma sondagem, não uma proposta oficial, uma sondagem apenas em relação ao Vitor Luiz, que é um lateral pra mim que hoje não seria banco do Palmeiras em relação ao Diogo Barbosa, que tecnicamente é melhor, mas pelo desempenho não seria. E o Vitor Luiz pode ir para o Porto, que está negociando o Alex Telles. Então agora muda mais uma peça importante de rodagem elenco que estaria indo embora. O Palmeiras hoje tem 27 jogadores jogando no elenco. É um elenco mais curto. Por incrível que pareça, o Palmeiras hoje tem um elenco mais curto do que o Flamengo, do que o Corinthians, do que o Santos, do que o Grêmio. Esse ano a janela tem um quê diferente. É claro que jogadores sairão. Mas não tem tanta gente assim desses times aí em Copa do Mundo. Tem gente desses times em Copa do Mundo, mas não tanta. E a Copa do Mundo atrai muito os holofotes. Sim, é uma grande vitrine. Então, Verdade. assim, muita gente que está na Copa do Mundo vai ter prioridade
em transferências internacionais em relação a quem não está em Copa do Estar Mundo. na lista dos 35 valoriza. Valoriza também. Aparece, mas o desempenho na Copa chama muita atenção. É a principal então, vitrine, né? e vai ter mudança. Então é muito difícil fazer uma projeção nesse momento de quem vai chegar forte. O Racing estava muito forte. Já não vai ter provavelmente o Lautaro Martínez. Estão tentando que ele fique até o final do ano. Né? Aliás, Eugênio, um ponto importantíssimo que não pode ser desprezado e que pode fazer diferença também. O futebol argentino está em férias nesse momento. Eles voltam a treinar no final de junho e início de julho. E voltarão para essa fase aí da Libertadores logo após o final de uma pré-temporada. Será um início de temporada para os times argentinos. Ainda estarão... Os brasileiros estarão no meio. Fisicamente... mas o Brasil também para na Copa, né? Todo Também mundo vai para. parar, né? Vai ter 15 dias de férias. Vai ter muito clube brasileiro que vai dar 15 dias de férias. Isso Também. iguala um pouco, porque normalmente os brasileiros seguem jogando e os argentinos param. E não só param, como eles mudam completamente o elenco, porque é início de temporada. Não é apenas um ajustezinho de meio de ano, não. É uma mudança radical. Ano passado eu lembro o Tucumã, ele jogou Libertadores, passou para a Sul-Americana. O primeiro jogo dele na Sul-Americana, na fase seguinte, ele quase não tinha time para colocar em campo, porque vários contratos terminaram e ele não tinha contratado ainda os jogadores e estavam naquela situação. Acabaram passando, se classificaram, mas estavam num momento de transição. Esse ano vai ser diferente para todo mundo, porque tem a Copa, a gente para, todo mundo vai parar. É verdade. Vai ser, olha, espetacular. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem vida fácil para ninguém, decidindo em casa, decidindo fora, vai ser um espetáculo. E a Sul-Americana? Lembrando sempre que os times que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores da América